Bom dia, sétimo ano, aula de matemática, unidade 4. Na página 9, nós vamos ver as condições de existência da construção de um triângulo. E hoje é dia 6 de outubro de 2020. Já te antecipo, né? Se der tempo, a gente vê o software para vocês entenderem como é que eu vou usar o compasso, né? Eu tenho que usar um compasso de software. A gente vai ter que ter uma boa imaginação. Mas só que vocês vão ter que usar o compasso à mão, né? Depois eu posso até deixar vocês usar o software também, não tem problema nenhum. Tá? Mas precisa ter essa desenvoltura aqui. Quando tu vai abrir mesmo o formulário, Pedro, eu vou abrir amanhã, à tarde ou à noite. Eu vou mandar a mensagem no clipe. É que eu preciso antes dar o feedback para vocês poderem corrigir, certo? Daí depois, amanhã, eu já estou enviando, abrindo o formulário. Faltam algumas correções que eu tenho para fazer, mas eu já abro o formulário. Amanhã. Condição de existência para a construção de um triângulo. Você já sabe que para obter um triângulo é necessário traçar 3 segmentos, tá? Mas devemos observar que nem sempre 3 segmentos formam um triângulo, certo? Então, por exemplo, será que eu consigo formar um segmento com um triângulo com esses 3 segmentos aqui? Esses 3 segmentos? Uma ideia é pegar esse segmento aqui, ó, de 1 centímetro, tá? E colocar aqui na ponta, ó, 1 centímetro, certo? Pegar esse aqui de 2 centímetros e colocar nessa outra ponta aqui, ligando com esse ponto aqui, certo? E daí eu rotaciono ele aqui e rotaciono esse aqui, aqui, ó. E essas circunferências aqui, elas nunca vão se tocar, né? Porque se tu tem 1 centímetro aqui, ó, aqui está o ponto 0, tu vai chegar até no máximo em 1 aqui. Se a distância daqui até aqui é 4, tá? E esse segmento aqui tem 2 centímetros aqui, ó, em que posição tu vai chegar quando tu pegar esse 2 aqui, ó, chegar aqui, ó, tu vai chegar 4 menos 2, né? Tu vai chegar na posição 2, ó. Pode ver que esse círculo aqui, ó, nunca vai alcançar esse aqui. Então não vai ter intersecção. Se ele fosse um pouquinho maior, se ele fosse 3, por exemplo, ele ia encostar bem aqui, ó, e tu não ia conseguir formar um triângulo também. Então, se eu aumentar essa medida para 3, né? E daí tu ia para 3, 4 menos 3, não. Se eu aumentasse para 5 essa medida aqui, ó, esse segmento aqui, que é 2, se ele fosse 5, 4, não, se ele fosse 4, nem precisava ser 5, 4 menos 4 dá 0, se ele fosse 3, 4 menos 1 daria ali, então, se ele fosse 4 menos 4 daria 0, ele ia bater aqui, ia ser difícil, tem que ser um número entre 3 e 4, né? 3,5, por exemplo, 4 menos 3,5, a circunferência ia parar aqui, ó, daí ia ter um corte mais ou menos aqui, eu consigo formar um triângulo com esses 3 pontos aqui, tá? Vocês já vão entender o que eu quero mostrar para vocês. A ideia então, será que eu consigo mostrar, por exemplo, é possível construir um triângulo com essas medidas de 4 centímetros, 2 centímetros e 1 centímetro? Falei, né? Pega essa medida aqui, coloca aqui, pega essa medida de 2, coloca aqui e rotaciona elas assim, para ver se tu tem intersecção de circunferências. É atividade ou trabalho que vai ter no formulário? Não entendi a diferença de atividade e trabalho, Felipe. Que diferença faz atividade ou trabalho? Não entendi. Tá. Mas continuando aqui, ó. Então a ideia é essa aqui. Eu não sei, tu tem que pegar
O que vocês têm que pegar o livro, porque talvez aqui ó, na projeção não esteja bem claro para vocês. Certo? Ó. Olha o que foi feito aqui. Ó. Tu tem essa medida de 4 centímetros aqui, o segmento de 4 centímetros. Lembra que eu falei para vocês, eu vou pegar aquela de 2 centímetros, botar uma ponta aqui, ó, e o término dela está aqui, ó. Olha só o traçado aqui, ó, da circunferência, certo? Tá? Se isso aqui vale 2, ó, aqui é a posição 0, 4 mais 2, aqui em cima, ó, bem aqui em cima vale 2 também, a posição 2. Agora, o outro segmento de 1 centímetro, né, eu rotaciono ele aqui assim, ó, boto ele aqui, uma ponta aqui e faço essa medida com o meu compasso aqui, ó, certo? Se aqui é a posição de 4, né, aqui vai ser 4 menos 1 centímetro, esse 1 aqui, ó, vai valer a posição 3, 4 menos 1, 3. Então, vocês estão entendendo aqui, ó? Então eu não consigo fechar um triângulo com essas medidas de 2 centímetros e 1 centímetro. Porque para eu conseguir fechar, eu teria que interseccionar essas duas pontas aqui, ó, em alguma região, certo? E não pode ser em cima desse eixo aqui, ó. Então eu não consigo formar um triângulo com um segmento de 2, outro segmento de 4 e um segmento de 1, tá? O que acontece? Que o maior segmento, que é o 4, tem que ser menor do que a soma dos outros segmentos, né? Porque daí eu não consigo bater, ó. Eu tenho 2 centímetros aqui e 1 centímetro aqui, ó. No máximo eu consigo, um não alcança o outro, ó. Se eu tiver, então, ó, eu pego o maior deles, tá? Pego o maior dos segmentos. Os segmentos são 4, 2 e 1, certo? Eu pego o maior deles, coloco como base. E daí, ó, pensa comigo, ó, onde é que vai bater o 2? Se eu pegar o segmento 2, se eu pegar o segmento aqui, ó, de 2, vai dar aqui em cima da minha, em cima do de 4, né? E se eu pegar o segmento 1, vai bater aqui, ó, em cima do de 4. Então, eu não consigo interseccionar esses dois aqui, ó. Mas pensa só, pensa comigo, ó. Se não fosse 2 e 1, tá? Vamos aumentar aqui. 1 fosse 2 ou 3, tá? 2 vai dar aqui em cima, 2 e 4. Assim, ó. E se aqui não fosse 1, fosse 3, tá? Se fosse 3, eles... Deixa eu ver aqui. Aqui assim, mais ou menos. Aqui daria o 3, ó. Daria no 1, ó. Daí eu tenho uma intersecção aqui, ó. Se eu pegasse um segmento de medida 3, ó, ele bateria aqui assim, mais ou menos, ó. Deixa eu pegar cores diferentes para vocês entenderem. Então, eu conseguiria, se fosse 3, ó, eu conseguiria colocar ele aqui, e o de 2 eu consigo colocar em cima do maior, ó. Tá? O de 2 eu consigo colocar em cima do maior. Vocês estão vendo que existe uma intersecção entre o de 2 e o de 3, ó. Entre o de 2 e o de 3. Por que vai ter uma intersecção? Porque 2 mais 3 é 5, é maior do que 4. Tá? Então, a soma dos menores tem que superar o maior dos segmentos. O maior dos segmentos é 4. Observa que aqui, ó, nesse caso que ele colocou aqui, ó,
os segmentos, um vale 2, o outro vale 4, o outro vale 1, tá? Eles nem se encostam, ó, não vai ter intersecção. A soma dos menores, que é 2 mais 1, dá 3, é inferior ao maior deles, que é 4. Tá? Então, essa vai ser uma condição de existência. Tá? Olha o que o livro coloca ali para nós, ó, sobre a existência. Verifique que os arcos não se cruzam. E para a gente conseguir um triângulo, a gente precisa de arcos que se cruzem. Certo? Portanto, não é possível construir um triângulo com esses segmentos. Para saber se é possível construir um triângulo com segmentos de determinadas medidas, aplicamos a condição de existência de um triângulo, também conhecida como desigualdade triangular. Em qualquer triângulo, a medida de cada lado deve ser menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Tá? A gente viu em cima do maior, por exemplo, a soma dos menores tem que ser inferior à soma do maior. Mas ele fala assim, ó, tu pode pegar qualquer um deles. Ó, em qualquer triângulo, a medida de cada lado deve ser menor que a soma das medidas dos outros dois. Opa! A medida de cada lado deve ser inferior à soma das medidas dos outros dois. Tá? Então, pegando pelo que eu falei para vocês, ó, a medida desse aqui, ó, desse aqui tem que ser inferior à soma desses dois. Assim como a medida de um aqui, ó, tem que ser inferior à soma desses dois. Ou a medida desse aqui tem que ser inferior à soma dos outros dois. Tu pega o lado que tu quiser e tem que verificar isso para todos, né? Ele dá assim, ele pega um exemplo aqui, ó. Podemos construir um triângulo com os lados 7, 3 e 5. A ideia poderia simplesmente ser assim, ó. Pega o maior deles, 7, e vê se a soma dos outros dois é inferior ao maior deles, ó. A soma dos menores, 3 mais 5, 8. 8 é superior a 7, significa que tu consegue montar um triângulo. Verificando a condição de existência, cada um dos lados, tá, tem que ser inferior à soma dos outros. Então, olha o que é feito aqui, ó. Vamos fixar os lados. Primeiro, o lado de 3 centímetros. O lado de 3 centímetros. O lado de 3 centímetros tem que ser inferior à soma dos outros dois. Ó. 3 centímetros tem que ser menor do que a soma dos outros dois. 5 mais 7 é 12 e 12 é menor que 3 centímetros. Tá? Agora, o outro segmento, 5 centímetros. 5 centímetros tem que ser inferior à soma dos outros dois. 7 mais 3. 5 centímetros tem que ser inferior à soma dos outros dois. 3 mais 7 dá 10 centímetros. Aqui verificou. Agora, o último aqui, ó, de 7 centímetros, tem que ser inferior à soma dos outros dois. 7 centímetros tem que ser inferior à soma de 3 mais 5. 7 é menor que 3 mais 5, que é 8. Sim. Então, eu consigo montar um triângulo com essas medidas 7, 3 e 5. Vamos fazer a mesma coisa para o exemplo anterior. Tá? A mesma condição de existência. Tá? Isso é algebricamente. Espera aí. Vamos lá. Primeiro pegando a medida de 1 centímetro. 1 centímetro tem que ser menor a soma dos outros dois. 4 mais 2. É verdade? Sim. 1 é menor que 6? Sim. Verifiquei. Ó, 2 centímetros tem que ser inferior à soma dos outros dois. 4 mais 1. Verificou?
2 é menor que 4 mais 1, 4 mais 1 é 5, tá? Quer dizer, 2 é menor que 5, verificou. Agora, 4 deve ser inferior à soma dos outros dois. 2 mais 1, ó, 2 mais 1 é 3 e 4 não é menor do que 3. Então, por essa situação aqui, ó, eu não consigo montar um triângulo, porque muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Muito bom. Então, com esses segmentos aqui, eu não consigo construir um triângulo. Por quê? Porque a soma desses dois segmentos aqui, ó, é inferior a esse segmento aqui. E isso não pode acontecer, tá? Se isso acontecer, eu não consigo formar o triângulo. Aqui até passou, aqui também passou, mas aqui, aqui não passa. Então, daí eu não consigo formar um triângulo. Tá? Mas se tu escolhesse o maior deles, né, e verificar a soma dos menores, tu já consegue verificar de cara, né? Porque seria a pior situação tu pegar o maior e a soma dos menores. Ok? Observação. Olha só. Olha o que diz aqui, ó. Observação. Na prática, conhecidas as medidas dos três lados do triângulo, basta testar a desigualdade, ó, o que eu falei aqui, ó, para vocês, ó, para o maior lado, tá? Só tem que pegar o maior lado e verificar se a soma dos menores é inferior ou não, né? Se é superior ou não. Ou seja, se a medida do maior lado for menor que a soma das medidas dos outros dois lados, a condição de existência do triângulo será satisfeita, tá? Eu vou dar uma pausa agora, porque eu vou tentar mostrar para vocês a construção através do software. Para um pouquinho. Então tá, esse aqui é o GeoGebra online, tá? Dá pra gente fazer, dentre outras coisas, desenhos geométricos. Deixa eu ver, consigo colocar aqui para vocês. Então aqui eu peguei um segmento. Como é que eu formo um triângulo? Então vocês estão enxergando ali o ponto A, né? O ponto B aqui também, certo? O ponto B. Então eu vou pegar um outro segmento, certo? Um outro segmento agora eu pego, na verdade, centrado. Esse segmento ele vai ter origem no ponto A ali, ó, por exemplo, tá? Só que eu vou montar ele de uma forma um pouquinho diferente. Olha só, eu vou montar um círculo com o meu compasso. Eu usei ali a figura de compasso. E em cima do A que está em foco ali, ó, deixa eu ver. Meu Deus. De novo. Compasso. Será que eu seleciono aqui? Só um pouquinho, galera. Que eu tenho que me adaptar aqui a essa construção no online. Não estou muito acostumado no online. E era isso que a gente precisava, na verdade. Onde é que está o compasso? Círculo dados um centro. Eu vou tentar fazer um centro. Tá, agora sim. Círculo dado um centro, tá? Então o que acontece, ó? O que acontece? Eu coloquei o centro desse círculo aqui, ó,
Eu coloquei o centro desse círculo numa das extremidades do meu segmento. Eu vou tirar isso aqui para vocês enxergarem bem. Tá? Eu coloquei o centro do meu círculo numa das extremidades do meu centro aqui. O centro do círculo numa das extremidades do meu segmento. Só para vocês entenderem como é que eu posso montar um triângulo. Né? Então, por exemplo, ó, aqui está a ponta seca do meu compasso e aqui está um segmento qualquer que eu montei. Aqui está o ponto C, certo? Então, se eu rotacionar essa linha aqui, ó, ela vai formar um círculo e qualquer ponto desse círculo tem essa mesma distância vermelha ao ponto A, ao ponto do centro, certo? Então, digamos, se isso aqui é 2 centímetros, por exemplo, tá? A distância daqui até aqui é 2, daqui até aqui é 2, daqui até aqui é 2. A distância em qualquer direção aqui é 2, certo? A gente não vai fixar uma distância, mas eu sei que esse círculo aqui, ó, esse círculo tem esse raio que tem essa medida de distância aqui, e que é essa mesma medida de distância aqui, ó. Até aí todo mundo está entendendo? Sim ou não? Responde aí. Estão entendendo isso? Fala aí, Pedro, o que tu não está entendendo? Eu estou te mostrando como é que eu vou usar um compasso, um compasso virtual, certo? Então eu tenho esse segmento AB aqui, ó, tenho esse segmento AB e nessa extremidade aqui eu boto o centro de uma circunferência, porque daí é o meu compasso, né? Eu abro o meu compasso assim e faço assim, ó, tá? Conforme essa medida, a medida desse segmento aqui, ó. Sim ou não? Ok? Porque tu escreveu me fala aí o que tu não entendeu disso. Entendeu? Todo mundo está entendendo isso. Vamos continuar então. Eu estou perguntando dessa linha aí. Sim, essa linha aqui é um segmento, certo? Eu estou te mostrando, Felipe, como é que eu vou montar um triângulo. Ok? Então, eu tenho essa linha aqui. E eu vou montar o meu triângulo. Isso aqui, o Cauã estava dizendo assim, professor, na aula passada, né? Professor, eu não entendi como é que tu está montando o triângulo. Eu estou mostrando para vocês como é que eu estou montando um triângulo. Claro, o meu compasso não pode ser um compasso gigante aqui, né? Então, eu estou mostrando como é que é um software que simula um compasso, tá? Então, eu tenho um segmento aqui, que eu coloquei, certo? E eu quero formar um triângulo. É tipo uma caneta. Desculpa, não entendi. Na caneta, bota o negocinho e depois pisca e volta. Isso mesmo, muito bem, ó. Vou botar a ponta seca aqui e vou pegar uma medida e vou rotacionar aqui, ó, certo? Quando é que eu vou formar um triângulo? Quando eu pegar esse ponto aqui, ó, como centro de outra circunferência, para ter uma medida. Agora, se eu pegar uma circunferência pequenininha, por exemplo, eu não vou conseguir montar um triângulo, porque essa circunferência aqui não vai interseccionar com essa, certo? E quando essa circunferência aqui, ó, intersecciona com essa, eu consigo um ponto, né, um terceiro ponto para o meu triângulo. Eu preciso de 3 pontos para o meu triângulo. O primeiro pode ser esse, o segundo pode ser esse, e agora eu vou, como essa circunferência tem essa medida aqui, ó, de raio, eu vou ter que ver quanto de raio aqui, ó, eu consigo para essa circunferência. Vocês vão ver eu montando isso aqui. Eu acho que ele vai sair do lugar, só um pouquinho, eu vou apagar aqui porque ele vai sair do lugar. Para um pouquinho. Ó. Porque eu vou ter que pegar outra circunferência com centro aqui no B, né? Olha ali. O legal seria eu fazer com cores, né? Mas só que o tempo é pequeno aqui. Quando eu tiver um pouquinho mais de intimidade com isso, eu te mostro.
tá? Opa. Círculo. Estou tirando o B daqui. Círculo. Ah, gente. Deixa eu ver se isso aqui vai funcionar assim. Não. Tá, selecionei o B. Quem sabe ao contrário, então. Que coisa! Como é que eu não consigo selecionar isso, tia? Ah, meu Deus. Círculo. Centro em B. Acho que agora sim. Ele sai do foco, só um pouquinho. Deixa eu tentar aqui. Tá. Círculo, dados, centro e um raio. Acho que é isso. Deixa eu... Que coisa, tia. Tá, se eu fizer isso, ele vai. Tá. Tá, ele sai. Entendi. Eu vou deixar o centro. Ó, eu deixei o B ali, só para eu ter espaço. Agora, aqui, tá? É só para eu ter espaço, é uma questão de organização. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o B como centro, ó, e vou arrastar aqui, ó, para vocês enxergarem o círculo que eu vou estar montando. Ó, estão vendo ali, ó? Tá vendo que ele não está interseccionando o outro ali, ó? Agora sim, ó. Tá? Só um pouquinho, vamos ver se eu consigo. Agora, ó. Tá? Nessa situação, ó, ponto A ou ponto B, eu não consigo montar um círculo, porque um círculo não um triângulo, porque essas circunferências aqui não elas não se interseccionam. Tenho que ver se eu consigo aumentar esse círculo aqui, ó. Então tá, porque esse segmento aqui, ó, essa medida aqui, ó, é menor do que esta, perdão. Porque a distância, a medida de A até B é menor que a soma dessas duas medidas aqui, então esses círculos aqui nunca vão se interseccionar. Eu vou tentar aumentar esse aqui, ó, para vocês verem. Que daí eu consigo, se eu conseguir aumentar, ó, estou conseguindo aumentar, graças a Deus. Ó, estou conseguindo variar aqui, ó, aqui. Só que está muito grande. Vou deixar menorzinho. Estou conseguindo variar aqui, ó. Tá vendo? Ó, Estou conseguindo variar aqui, ó, a distância do B até o ponto, ó. Isso aqui vai me dizer o segmento. Se eu tiver um círculo assim, agora a gente consegue, ó. Estou variando aqui, ó. Se eu tiver um círculo assim, eu estou falando de um segmento. Eu estou falando de um segmento AB e de outros segmentos que, se eu pegar a soma desse mais a soma desses, vai ser menor que esse aqui. Agora, se eu aumentar essa circunferência aqui, ó, esse segmento começa a aumentar aqui, ó, vir nessa direção. Vou apagar aqui para vocês verem. E é isso que a gente precisa. Olha lá, ó, estou aumentando. Pronto, aumentei aqui, ó. Agora, eu tenho esse segmento AB, eu tenho esse segmento aqui, ó, tá? De B até aqui, e eu tenho esse segmento de A até aqui, ó. Tá vendo que existe uma intersecção, não é? Ou seja, a soma
desse aqui com esse aqui, ó, é maior que tudo isso aqui. Nessas condições eu consigo montar um triângulo. Olha aqui, ó. Um ponto é esse aqui, outro ponto é esse aqui, e eu posso pegar essa intersecção aqui como ponto, né, de referência, e daí eu ligo esses 3 pontos aqui, certo? Se essa circunferência aqui for menor, eu não consigo formar um triângulo, tá? Vou mostrar para vocês, tem até como montar o triângulo ali. Deixa eu ver. Tá, a figura fica aqui. Deixa eu ver. Eu tenho que dizer quem é o ponto. Tá, um pouquinho, ponto. Selecionar objetos. Onde é que está o ponto? O ponto está aqui. Tá. O ponto está ali. E eu vou botar o ponto aqui nessa intersecção aqui. Vamos ver. Consegui. Ainda bem. Tá. Aí até fica fixo, né, o ponto. Ó, o ponto F ali, ó, fica fixo ali. E daí deixa eu botar um pouquinho menor. O ponto F fica fixo ali. O F é maiúsculo, né? Ele fica fixo. Daí quando a circunferência é menor, ó, some o ponto. Porque some a intersecção. Tá? Olha lá, quando ela intersecciona, ó, existe triângulo. Eu consigo formar triângulo com esses 3 pontos. Vou tentar mostrar para vocês o triângulo aqui com os 3 pontos. Aqui, ó, 11 e 2. Ah, gente, isso aqui é tão legal. A gente tem que trabalhar bastante com isso aqui. Eu vou mostrar isso aqui mais para vocês. O problema é que, acho que é nesse mais aqui, ó. Tem as figuras planas que a gente consegue montar. Eu preciso ter mais habilidade preciso ter mais habilidade com esse software online. Eu estou mais acostumado com o aplicativo de casa, nem com o do celular eu me lembro direito, mas eu trabalho mais isso aqui com o software do computador, né? É mais fácil trabalhar com mouse para mim, né? Mas aqui, ó, então as circunferências se interseccionaram, eu consigo montar o meu triângulo, tá? Vou apagar aqui, ó, porque ele é dinâmico, né? Ó, olha como é que eu montei usando o meu compasso. Vou mexer aqui, ó. Deixa eu diminuir a figura.